Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido. Que saudade de você. Muita saudade, Lara Brenner. Sempre. Toda semana estamos juntos aqui no Conversa Paralela. Não exagera também. De 3 em 3 semanas. Não, isso pra gravação. Pra gravação. Claro, mas toda semana estamos juntos aqui pro público de casa, né? Então eles verdade. acham que a gente se vê sempre. Isso não é verdade, mas enfim, já fica aí. Mas muita saudade de você. Como é que você tá? Ótimo, adorei ver a Joaninha ainda aqui rapidinho. A gente se encontra e... A gente sempre se encontra, pessoal de casa, e a gente automaticamente mostra fotos das nossas filhas. Depois a gente conta nossos perrengues da nossa vida, mas primeiro a beleza das filhas, né? Sim, Não, da Maria e da Joana. E falando em filhos... Falando em filhos, o nosso convidado de hoje vai falar conosco justamente sobre isso. Estamos aqui com o querido doutor Marcone Oliveira, que é neuropediatra e palestrante e autor de O Papai é Neuro. Bem-vindo, querido. Que bom tê-lo aqui. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. Falar com dois pais, né? O pai da Joana e da Maria. Joana é o nome da minha mãe, Maria o nome da minha avó. Ficou fácil. Oh, que beleza. Não tem nem como errar. E você é o pai do Augusto e da Olga. Pai do Augusto e da Olga. Coisa boa. Duas flores na minha vida. Coisa boa. Ai, eles são demais, né? Iluminam a vida da gente. Doutor, que história é essa de O Papai é Neuro? Deixa eu me mostrar aqui a capa, ó. De onde vem esse título e essa abelhazinha aqui no meio? Que história é essa? Então, esse livro foi um presente que eu ganhei, dado pela minha família, né? Porque, assim, sem saber, eu acabo fazendo algumas coisas em casa que as pessoas geralmente não fazem, né? Minha esposa é advogada, administradora e, como toda mãe, tem dificuldade de lidar com os filhos. E aí, sempre que ela tinha uma dificuldade, eu ia fazer alguma ação e aí ela falava assim, eles estão fazendo isso porque você é neuro. Eles só fazem assim porque você é neuro. Aí o você é neuro virou, lá, o papai é neuro funciona, o papai é neuro funciona. Que são aquelas coisas comuns de casa, né? Hora de tomar banho, por que com você ele come tudo, por que com você ele não faz birra para fazer o dever. E aí eu comecei a perceber que eu usava algumas estratégias da terapia comportamental com eles sem saber que estavam inclusas no meu jeito de ser. E aí eu comecei a pensar e escrever sobre isso. Fui escrevendo algumas notas e falei, cara, seria legal se eu colocasse isso num livro. E aí eu fiz um compilado e encaminhei para um amigo que infelizmente já nos deixou. Esse amigo é um grande autor de livros e esse amigo me ligou, ele é um cara era uma pessoa muito sistemática e me falou assim, doutor Marcone, eu preciso encontrar com você urgentemente. Eu falei com a minha esposa assim, Tamar, O Papai é Neuro foi por água abaixo, porque o livro deve ser muito ruim. Aí o Rodrigo foi à minha casa e me falou, doutor, essa obra precisa ganhar a mão dos pais. Durante a leitura, por alguns momentos eu me emocionei, chorei e poderia ter lido essa obra antes. Olha. Então vamos publicar o que o senhor escreveu. E aí ele me ajudou a publicar um livro não é fácil, o livro foi todo publicado, ele não tem uma editora que... Eu publiquei todo particular. É verdade, não tem nenhum selo de editora aqui, que interessante. Sim. E aí, assim, eu fiz o livro, isso é uma coisa legal, eu fiz um livro, assim, se eu vender 3 mil livros, eu estou muito feliz. O livro, eu dificultando para as pessoas comprarem, porque só compra dentro do meu Instagram, já vendeu mais de 15 mil unidades. Então, parece que o livro é bom. Mais de 15 mil famílias ajudadas. Sim, e agora a gente vai fazer coro a isso. Doutor, você é muito estudioso, neuropediatra, a gente entra ali e percebe que você se dedica bastante ao estudo, não é assim, uma pessoa pitaqueira, né, que fica simplesmente dando pitacos e tudo mais. E é bastante interessante, eu tive a curiosidade de olhar os comentários dos seus posts e sempre tem um comentário ou vários assim. E esse negócio de não bater, isso não existe não. No meu tempo eu apanhei demais, ou então apanhei pelo menos um pouco. Meu pai me punha de castigo e não fiquei traumatizada, funcionou. Com meu filho aqui em casa só funcionou. Quando ele me deu um tapa no rosto, eu devolvi o tapa no rosto dele. E você advoga contra isso, né? Advoga numa pegada muito diferente em termos de criação de filhos. A minha pergunta é, essa sua postura, a respeito da qual, inclusive, gostaria de que o senhor falasse, o que é que o senhor acredita serem os fundamentos da criação de filhos hoje, tem uma base neurocientífica ou ela é simplesmente um compilado de pitacos seus, pessoais? Conta para nós. Só essa pergunta dá uma palestra de 2 horas. Vamos lá. A gente tenta aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa são as crenças que os pais trazem, né? Porque funcionou comigo, vai funcionar se eu replicar. Então, isso é uma insegurança por não conhecer.
Muitas vezes, quando o pai vai educar um filho batendo, ele não está fazendo isso para educar propriamente dito. Ele está fazendo para aliviar o seu sentimento de raiva. E se você bateu algum dia no seu filho aí, eu quero que você sente e pense: será que eu realmente fiz para educar ou será que eu fiz para aliviar a minha raiva? Isso por si só já é muito perigoso. E do ponto de vista, você falou que eu advogo, não, a ciência advoga que bater nos filhos traz prejuízo. E existe um estudo que mostra, que compara o bater dos filhos a um traumatismo craniano. Existe, durante um traumatismo craniano, você libera ali algumas substâncias, algumas enzimas, e começaram a estudar isso. E observaram que essas enzimas, essas substâncias, neurotransmissores, também são liberados quando a criança apanha. Então, olha a gravidade disso. E existe uma outra coisa que a gente tem estudado cada vez mais, que é epigenética. Epigenética está acima da genética, que são as estonas ali. E a gente sabe que quando eu tenho um ambiente muito tóxico, um estresse muito tóxico, e que eu não consigo controlar, esse estresse muito tóxico começa a causar prejuízo e pode levar a complicações neuropsiquiátricas. Então, bater no filho, agredir um filho fisicamente, pode levar a complicações neuropsiquiátricas. Ah, não aconteceu comigo. Graças a Deus, mas a gente tem um tanto de casos descritos no mundo que a pessoa guarda isso até hoje como um momento de agressão. E eu não falo só o bater, não, até mesmo a agressão em palavras. E uma outra coisa que eu desafio é assim: o que você faz batendo, eu tenho 2 filhos, eu consigo fazer sem bater. E sabe de uma coisa, Lara e Arthur? Quando a gente fala assim, não bata, muitas vezes a pessoa que está do outro lado entende assim, não discipline. Não, eu não sou a favor disso. Nossos filhos têm que ser disciplinados. Lá em casa tem regras que devem ser seguidas e são obrigadas a seguir. Só que a pessoa entende assim, não discipline. E não é isso, não é não disciplinar, é não agredir, é não aumentar a toxicidade sobre aquela criança. Eu sou cristão, e muitas vezes essa é uma coisa que pega muito para cristão, porque na Bíblia fala, eduque seu filho com a vara. E aí eu tenho discutido isso no meio, que eu sou cristão presbiteriano, reformado, eu tenho discutido isso dentro da igreja do seguinte aspecto. Sente agora, imagine se Jesus tivesse filho, você acha que ele faria a educação dos seus filhos batendo? Você acha que ele iria precisar? Eu acho que não. Então, se ele não precisou e se é para eu segui-lo, tá? E aí eu já estou saindo um pouquinho da ciência, tá, Lara? Claro. Eu também não preciso educar batendo. E uma outra coisa, assim, diante da prostituta que errou, ele falou, atire a primeira pedra, bata. Você que nunca errou. E uma outra coisa que acontece é que a gente quer agredir os nossos filhos por não entender que aquilo faz parte de um desenvolvimento normal, um desenvolvimento típico, em que uma criança ainda é imatura e ela vai errar para conseguir acertar. Então, assim, bater comigo não tem conversa. O maduro ali é você, né? Poxa, se você que é o maduro, como é que você consegue ser dominado por uma criança? E que tipo de complicações seriam essas, doutor? A gente consegue trazer alguns exemplos para o pessoal de casa, só para a gente poder Transtorno de entender? ansiedade generalizada, fobia social, tá bom? Aquela criança que não consegue se expor. Transtorno explosivo intermitente, aquela criança que sai do zero e explode. Esses são os principais, são as ansiedades e as fobias são os principais, sabe? Mas a gente sabe que não só os transtornos psiquiátricos, mas a gente pode trazer outros transtornos. A gente sabe que uma pessoa que tem muita ansiedade tem mais possibilidade de ter transtornos endócrinos, aumento de peso, aumento do apetite, dificuldade no sono. Insegurança, provavelmente, a pessoa. Falta de aceitação de si mesma, né? Dificuldade laboral, né? Dificuldade de se impor. Olha, sente que é menor do que o outro porque o pai fazia aquilo. Então, se você, Lara, continuar lendo lá os comentários, e eu não leio o comentário, Arthur, tá? Porque assim, claro. Eu sempre coloco lá para eu fazer um post ou alguma divulgação, ele tem que ter 4 itens: ético, legal, moral, e tem que transformar a vida da pessoa com base científica. Se tiver isso, se eu passar no meu preceito lá, olha, tem isso,
eu não vou ficar preocupado com o que vão falar. Refém dos comentários, sim. Isso. É exatamente isso. Agora eu tô pensando ainda, falando dos comentários, eu tô pensando naquela mãe que tá nos assistindo agora e vai olhar pro doutor e falar: ah, mas esse doutor não conhece meu filho. Sempre tem. Entendeu? Porque o meu filho é o cão chupando manga dentro de casa. E aí, se eu não dou uma repreendida mais forte, se eu não boto ele de castigo, olhando pra parede por meia hora e tiro o videogame, não sei o quê, ele não para quieto. Porque é uma criança atentada. E pra esse tipo de mãe que tem uma criança mais Espivitada. dentro de casa, mais atentada, o que o senhor diria para essa mãe? Arthur, uma coisa que é muito importante a gente entender é que existem transtornos e criança também tem transtorno psiquiátrico. A gente chega em 10% das crianças podem ter depressão, 5% podem ter TDAH. Sem motivo externo? Ou com motivo externo? 10% da população vai ter depressão. Ah, tá. Transtorno depressivo maior, tá? 10% É muita coisa. é muita coisa. Algum momento da vida. A depressão é um transtorno cíclico, né? Ela vai melhorar, diferente do TDAH, do autismo. 2% tem deficiência intelectual. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é assim, será que essa criança não tem nenhum transtorno? E muitas vezes a gente acha que é tudo criança espivetada, tudo criança do movimento, e às vezes essa criança tem um transtorno. E uma outra coisa que eles já vão começar a falar quando eu falar assim, tu tá colocando transtorno em todo mundo, é que a criança, quando ela tem esse comportamento, ela precisa de uma intervenção se ela coloca ela em risco ou se ela está levando prejuízo à família. Então, se ela é disfuncional, né? Eu tenho famílias que me falam assim, eu não consigo sair com meu filho, eu não consigo ir no restaurante. Aliás, eu já tive uma mãe que falou assim comigo, né? Ou eu me mato, eu mato ele, ou o senhor me ajuda. Nossa, assim, no consultório. extremo. Histórias de consultório, né? Assim, e essa semana eu tive uma mãe que eu vi que ela estava infeliz com a vida por causa do comportamento do filho. São filhos que têm transtorno. Se cai nesse quadro, gente, é tratamento. E aí, tratamento não significa necessariamente medicamento. Uma parte dessas crianças irão precisar de medicamento, uma parte não. Tratamento é terapia, é atividade esportiva, é um olhar diferenciado da escola, é um acompanhamento com uma forma de fazer diferente. Acabou de passar pelo Brasil um congresso mundial de desenvolvimento infantil e psiquiatria, que é o IACAPAP. Foi o mês passado no Rio de Janeiro. A minha equipe foi. E uma coisa que a gente sempre conversava era que o final da palestra se concluía assim, treinamento de pais. Muito obrigado. Mineiro adora café, né? Cafézinho, momento do café. Treinamento de pais. E esse, para mim, Arthur, é o meu legado. Porque o que eu mais vejo em consultório é pai que não tem habilidade de educar e criar o filho, sabe? Assim, pai que troca a educação pelo celular. Aí, até 2000, a gente falava terceirizar para babá, para escola. Agora a gente está terceirizando para o celular e para outras coisas. Então, assim, a primeira coisa que respondendo a sua pergunta, eu falo muito, né, Arthur? Que bom, estamos aqui para ouvir você. A primeira coisa é, será que esse menino não tem um transtorno? Né? E depois, assim, se ele não tem um transtorno, existe método de ajudar, existe método de tratar. Algumas crianças vão precisar de uma disciplina mais rígida. Mas isso não significa castigar, pôr de joelho contra a parede. Ajoelhar no milho. Isso não existe. Você lembra? Antigamente nas escolas tinha isso, palmatória. Mas, por exemplo, eu já tive uma adolescente que a primeira orientação foi tire o celular. E aí tem uma coisa que vou lembrando das coisas, eu preciso te falar, né? Tire o celular, e essa mãe falou assim, vou tirar o celular e nunca mais vou voltar. Não, peraí. Isso não é disciplina, porque disciplina tem regra. Hora para acabar, hora para começar, hora para acabar. A disciplina, você tem que sentir que está disciplinando, a criança tem que sentir que está sendo disciplinada e a criança tem que entender por que está sendo submetida àquilo. E, então, assim, tem que tirar o celular. Olha, você vai ficar o final de semana sem o celular. Enquanto você não tomar essas atitudes dessa forma, eu não vou voltar. Então, e às vezes os pais erram nisso, né? E
E aí, porque eu vou tirar a bicicleta, mas ele nem anda de bicicleta. Né? E eu vou tirar o celular, e quando você vai voltar? Nunca? Entende? Então, a outra uma questão coisa é sem isso. propósito, parece dar até preguiça de formular a própria correção. Exatamente. E muitas vezes essa criança também está querendo falar para o pai assim: pai, eu preciso mais da sua atenção. Eu preciso que você esteja presente mais na minha vida. E hoje a gente tem uma família que realmente tem dificuldade em dispensar tempo para essas crianças, sabe? Eu tenho um post que eu coloco que é o dízimo da criança. Né? Assim, quanto tempo você vai dedicar para o seu filho hoje? E os pais perguntam assim: Marconi, eu quero comprar o melhor presente para o meu filho para disciplinar. Ele tem... Não é isso. Eu tive um professor lá no FPR, que é o Dr. Isaac Brook. Dr. Isaac, 90 anos, era professor emérito e ia dar aula pra gente. E ele sempre pegava assim: gente, não precisa de brinquedo mirabolante. Com um palito, com 2 palitos você faz o avião, você faz o hominho, você faz a casinha, você consegue brincar com um monte de coisa. Aquarela. Você consegue brincar com tudo. Agora, o que é mais importante e que muitas vezes as pessoas não falam é o seguinte: se eu vou brincar com meu filho, tem que ser gostoso pro pai. Se não está sendo gostoso pro pai, provavelmente está sendo horrível para a criança. E às vezes a gente não entende isso. Você está cansado, nossa, que chato ficar aqui. E a criança percebe, a criança entende. E você está forçando, olha. Tá forçando. E aí, quando está gostoso para você, que seja 15 minutos, que seja 10 minutos do seu dia, e esse momento é dele. E aí a gente vai brincar. E a gente que tem filho pequeno, né, Lara? A gente percebe muito isso. A minha filha tá com 3, né? Ela já brinca mais do que a Maria, né? E, cara, é impressionante. Eu brinco com ela e ela, sabe, você percebe o brilho no olhar da criança. Esse negócio que você comentou dos brinquedos, eu me lembro que, cara, antigamente não tinha essa quantidade toda de brinquedo, né? E a gente brincava, e a gente juntava tudo, aí tu pegava o Playmobil com a Barbie, com não sei o quê, o Forte Apache, inventava uma história. E hoje em dia é brinquedo pra caramba, vira meio que um paradoxo da escolha, né? Aí você acaba não querendo brincar com nada, você brinca menos do que brincava antigamente. Eu queria só comentar um negócio, puxando ainda pra essa questão que você tava comentando das correções dos filhos e tal. Queria dar uma de advogado do diabo aqui, tá? Que é o seguinte, que é uma história que aconteceu comigo, né? E eu sei que a Lara também tem uma história parecida com ela, que é o seguinte. Lá em casa, toda quarta-feira, doutor, era dia de bife de fígado. Era dia de fígado lá em casa. Meu pai comprava fígado e não interessa se você não gosta ou não ou gosta, entendeu? Você vai comer porque é o que tem pra comer. Então, quarta-feira, ele chegava lá, era dia do fígado. Eu odiava no início, bife de fígado. Mas enquanto eu não terminasse de comer, eu não levantava da mesa. E era só isso que tinha pra comer. Ó, arroz, feijão, dá o fígado, mas não tem outra. Hoje não é coração, não é carne, não é frango, é fígado. Quarta-feira vai comer isso aí. E, cara, eu aprendi a gostar. Hoje eu adoro fígado. Eu não consigo, de fato, olhar pra isso lá pra trás e repreender essa atitude do meu pai. Talvez eu não fizesse isso com a minha filha. Hoje, né? Assim como algumas coisas que meus pais fizeram comigo, eu apanhei. Sabe? Mas hoje eu falo, pô, não consigo olhar para os meus pais e falar, cara, eu tive realmente um trauma por conta disso. Eu não sei se é alguma exceção, claro. Mas eu, de fato, eu olho para aquilo e falo, bom, talvez eu não faça com a minha filha. Mas eu não consigo sentir assim que foi algo que me prejudicou, o lance do fígado também. Mas aí, conversando com a Juliana, né, que trabalha aqui com a gente, ela teve uma história parecida. Ela falou, pô, Arthur, pra mim não funcionou muito não, porque eu detesto o fígado até hoje, né? E a Lara tem uma história com um remédio, né? Não, na verdade, estão várias mini histórias, nenhuma tão drástica, assim. Eu apanhei poucas vezes na minha vida, assim, de que eu me lembro, mas eu até ainda, né? Eu dei remédio de xarope, e era uma Novalgina. Lembra aquela Novalgina rosa, amarga não, doce, estranha, né? E eu estava passando mal. E minha mãe e meu pai tentaram com amor, com carinho, de todo jeito. Eu não vou tomar, não vou. Ele falou assim, então tá bom. A casa tinha 2 andares, o apartamento. Você vai ficar aqui na cozinha, olhando pra cara desse remédio aqui. E nós vamos lá pra baixo. Você só vai sair daqui depois que tomar o remédio. Se você quiser pegar o remédio e jogar lá, ali na pia, você estará fazendo mal para si mesmo. Eu já era maiorzinha ali, né? Então, eles meio que tentaram de todo jeito, quando eles viram que não ia.
eles desceram e me deixaram lá em cima. E eu fiquei lá esperando, aquela coisa, olhei, tampei o nariz, tomei 3 uma horas, água por cima. Lara Brenner Juro, não duvido olhando nada pro- que tenha sido isso. E eu me lembro, quer dizer, isso tanto ficou marcado em mim que eu me lembro até hoje, né? Então não é pra falar que tenha sido um episódio assim neutro na minha vida. Mas eu me lembro, eu não sei se hoje romantizando o passado, talvez, porque a gente sabe Claro. que costuma fazer isso, né? Isso é do ser humano. Mas eu me lembro de me sentir muito forte depois disso. Tipo, tá aqui, tomei o remédio, tomem malditos, tá aqui o remédio que eu tomei e tudo mais. Pregar na cara dos pais. Mas também fico pensando assim, se hoje eu faria isso com a Maria, eu acho que não. Eu acho que eu seria mais linha Dr. Marconi, assim, sabe? Não sei se eu fiquei traumatizada, doutor, por causa disso. Talvez seja um trauma que eu não consiga reconhecer. Mas nesses casos, por exemplo, você quer disciplinar... Agora vem a pergunta de fato, né? Depois de todo esse blá blá blá. Quero uma educação Você quer- mais rígida. Você quer disciplinar seu filho a não ser enjoado pra escolher comida ali na hora. Senão fica aquele negócio, vou pegar isso não, tal. No caso do Arthur e no meu caso, a pessoa fala, não vai tomar remédio e não toma. Porque eles tentaram de outro jeito. Eu não queria tomar o remédio. Como agir hoje, dentro dessa perspectiva científica, como você bem disse, existente hoje? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a criança ela não tem experiência para saber escolher se vai ou não tomar um medicamento. Uhum. Uma febre pode caminhar para uma convulsão febril. Aham. Provavelmente o fígado é para melhorar, porque ele sabia que tem mais ferro, o fígado tem mais ferro para não ter chance de ter anemia. Então, assim, primeira coisa, voltando lá, né? Assim, tem regras e as regras na minha casa vão ser seguidas. Na sua casa era quarta-feira. E isso, eu não acho que isso causa trauma ter essa rigidez. Aham. O que causa trauma é porque, assim, durante a vida a gente tem microtrauma que ajuda até a gente crescer. E você não vai receber só sim, não. Então, eu não julgo o pai de vocês e acho que agiu certo. O problema é, não comeu? Tá bom, então vai apanhar. Aí, não comeu de novo? Apanhar de novo. Então, começa a entrar na cabeça do Arthur que comer fígado é igual apanhar. Não comer. Não comer fígado é igual apanhar. Ou seja, o dia que ele passar num restaurante e ver um fígado lá, ele vai ter a mesma sensação de apanhar. Isso é um estresse tóxico. Mas essa exigência de ensinar, eu não acho que é um estresse tóxico. Eu acho que isso é natural e a regra da sua casa e não agiria diferente. Lá em casa tem algumas regras que são bem interessantes. Por exemplo, não se dorme sem escovar o dente. É regra. Tá dormindo? Ô, meu amor, você dormiu, papai vai ter que te acordar. Então, eu acho que eles vão ficar com trauma. Porque é regra. Eles sabem que a regra é, né? Vai acordar aí e vai ter que escovar o dente. Então, o problema não é a disciplina. O problema é o estresse tóxico. Como que talvez eu faria hoje? Eu talvez, ao invés de te fazer comer, eu te levasse para comprar comigo o fígado e a gente ia cozinhar o fígado junto e aí você ia ter possibilidades de experimentação e agora você vai cozinhar um fígado e vai olhar na internet uma receita diferente que eu vou fazer junto. Eu tornaria o fígado mais agradável para você. Mais interessante do que isso. No remédio, assim, é um fato que às vezes eu não posso ter todo esse trabalho. É conversa, ação e tomar o medicamento. Porque aí eu estou colocando uma criança em risco e aí eu tenho que tomar o medicamento. Então, como que eu agiria? No ponto dele é esse, no seu, assim, filha, não tem jeito, não tem escolha e o papai vai ter que te ajudar. Agora sim, Lara, eu tenho 2 filhos, igual de todo mundo, que tem seus probleminhas. E eu sempre consigo fazer com que eles façam as coisas. Porque o papai é neutro. Isso aí já tá explicado, entendeu? Sua esposa já cantou a pedra. Mas que bom que você contou a receita aqui pra nós. Então, assim... É possível. É possível e não precisa de se estressar tanto, tá bom? E o seu pai, em um mês, a gente sabe que a literatura fala, em 21 vezes que eu experimentei, eu sei se eu gosto ou não. Se em 21 vezes eu experimentei e eu realmente não gosto, e tem coisa que a gente não gosta, a gente teria que achar uma outra alternativa e não ser tão rígido também. Então, se você coloca uma criança para aprender um novo idioma por volta de 2 a 6 anos, vai ser muito mais fácil do que depois. Mas, Marconi, depois ela aprende? Ela aprende. Então, nós continuamos a ter sinapse, mas é mais difícil. E aí entra 2 conceitos, que é período crítico e período sensível. Vamos lá.
Se eu pego uma criança, ela nasce com catarata e até 1 ano e meio eu não descubro e eu não faço a cirurgia, nunca mais essa criança vai aprender a ver. Ela nunca mais vai ver. Por quê? Porque é período crítico. Ela desenvolve a visão ali naqueles 2 primeiros anos. Caramba. Se, por outro lado, o período sensível é aquela criança que é a questão do idioma. Ela não aprendeu até 6 anos, mas ela consegue aprender depois. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Marconi, não consegui fazer. Ainda consigo? Claro que consegue, mas é com mais dificuldade. A gente consegue até consigo mesmo, Sim. né? Dentro do autismo, a gente trabalha muito essa questão do diagnóstico precoce por causa dessa neuroplasticidade. Porque existe um estudo que fala assim, olha, o que eu preciso para ensinar uma criança em 30 minutos aos 2 anos, ações de vida básica, tá? Se ela não aprender, aos 14 anos, eu vou precisar de 52 vezes 30 minutos e mesmo assim ela não vai aprender direito. Então, isso fala da neuroplasticidade. Então, assim, quanto antes você entender que você está colocando o seu filho em risco e mudar a sua atitude, melhor. Mas, por outro lado, se você está hoje com seu filho de 60 anos e você ainda não conseguiu resolver os problemas, ainda há tempo. Tá? A gente ainda consegue aprender, a gente consegue desenvolver sinapse. Neurônios que disparam juntos se fortalecem, não importa a idade. Então, se você aprender uma nova habilidade hoje e começar a repetir essa nova habilidade, e se você começar a fazer isso com seu filho, ele vai se fortalecer e vai ter isso nele. Você falou do autismo, eu queria te encaminhar um pouco a direção da nossa conversa para aí. Tem realmente aumentado o número de casos de autismo e com relação a TDAH também, porque TDAH é algo que a gente sempre ouve falar. Parece que hoje virou uma explosão de toda criança tem TDAH e às vezes a criança só é ansiosa, só é agitada. É assim mesmo? De fato tem aumentado tanto? Vou ganhar o prêmio Nobel, nós vamos ser presos aqui. Então, polêmica, só tem polêmica nesse podcast. Presta atenção. O número de pessoas diagnosticadas tem aumentado, ponto. Isso é fato, tá bom? Assim, eu lembro quando eu estava fazendo residência de pediatria, alguns anos atrás. Meu professor Marcão ligou. O que você está fazendo aí na enfermaria? Estou evoluindo, professor. Corre aqui, porque eu vou atender uma criança com autismo, eu queria que você a visse. Poxa, nem tem tanto tempo que eu fiz pediatria assim. Hoje, dificilmente você não vai ver uma criança, se atende 50 crianças por dia, você vai ver alguma criança com autismo. Caramba! Nos Estados Unidos, com 8 anos de idade, 1 em cada 36 crianças preenche critério diagnóstico. O que aconteceu? Primeira coisa é mudança de diagnóstico, porque antigamente a gente não sabia fazer o diagnóstico adequadamente e a gente classificava todo mundo como deficiência intelectual. F70, F71, F72. Eu mesmo tenho um tio lá na roça que eu tenho certeza, hoje já falecido, tenho certeza que ele era autista, aí ficou como que, o retardo. Ele tem retardo. Hoje a gente nem usa mais esse termo, né? E isso é uma coisa. Então, a gente melhorou o diagnóstico. Em 2013, saiu o DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos e Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele simplificou a forma de fazer o diagnóstico. Ele colocou 7 itens, e desses 7 itens a gente tem que ter 5. Então, isso simplificou para a pessoa poder fazer o diagnóstico também. Só que tem alguns estudos mostrando que, assim, para eu aumentar o número de diagnósticos de autismo, eu teria que também aumentar o número de pessoas com traços autísticos. É mais ou menos assim, Arthur. Para eu aumentar o número de diabéticos, eu tenho que aumentar pessoas com insensibilidade à insulina. Ou seja, aquela pessoa que está ali mais acima. E tem um estudo que mostra que está aumentando e tem um estudo que mostra que não está aumentando. Existe uma outra coisa que é a indústria do autismo e a gente não pode deixar de discutir isso. Autismo virou dinheiro. Autismo a pessoa quer produzir. Igual a indústria farmacêutica também. Assim. A indústria farmacêutica. E uma outra coisa que eu tenho observado hoje é que é muito mais fácil você falar que seu filho tem autismo do que falar que ele tem deficiência intelectual. 2% das crianças podem ter deficiência intelectual. E hoje a gente não vê mais os colegas fazendo diagnóstico de deficiência intelectual. É maior do que o de autismo. Bem maior do que o de autismo, né? Assim, e algumas crianças com deficiência intelectual, elas vão ter alguns comportamentos que parecem com autismo.
eu não vou falar de aprendizado, né? Essas coisas. Atraso em desenvolvimento motor, dificuldade de relacionamento, dificuldade na fala, que podem sugerir um quadro semelhante de autismo. E aí vem aqueles casos assim, que, por exemplo, discutir se Messi é autista, se João da mídia aí é ou não autista, e quando eu olho para a pessoa, aquela pessoa ela não tem nenhum prejuízo. Qual prejuízo não adaptável de Messi? Casado com filho, melhor jogador Resolvido. do mundo, tá tudo certo, né? E aí entra uma outra coisa, assim, para que serve um diagnóstico? Para que eu faço diagnóstico de você? Você tem hipertensão arterial. Porque eu sei que se eu prevenir, se eu te tratar, eu vou evitar 3 vezes a chance de que você tenha infarto agudo do miocárdio, que você tenha lesão renal. E aí, às vezes, a gente esquece de olhar esse lado e começa a dar diagnóstico para a pessoa que não cumpre todos os critérios. Isso eu tenho visto acontecer. Outro dia saiu um famoso aí na mídia falando que tem autismo. O cara é apresentador. E quando você pega o DSM, as 3 primeiras coisas que não podem faltar é alteração de comunicação social e fala. Poxa, como é que uma pessoa que é apresentador tem dificuldade na comunicação social e na fala? Então, assim, eu não identifiquei como fizeram o diagnóstico desse colega, mas é mais fácil hoje, principalmente para o adulto, falar que tem autismo do que tem transtorno bipolar. É mais fácil falar que tem autismo do que tem esquizofrenia. Porque falar que tem autismo ficou mais aceito na comunidade. Entendi. Não tá estigmatizado, né? Os outros parece que já carregam o estigma, né? Agora a gente tem que lembrar um outro negócio, sabe? Essas famílias de crianças com autismo são famílias que a gente precisa ter um olhar diferente. Porque, assim, eu estou quase que fazendo o advogado do diabo aqui, né? E aí a gente tem que lembrar dos dados dessas famílias. Por exemplo, tem um estudo que mostra que o estresse de uma mãe que tem autismo... Por que a mãe? Porque o pai geralmente não fica, né? Estresse de uma mãe que cuida de uma criança com autismo são semelhantes ao estresse de um soldado em guerra. Então, assim, o nível de cortisol dela. Que é aquele caso que eu acabei de falar, me ajuda, ou eu me mato, eu mato ele, ou você me ajuda. Né? Assim, então, o estresse delas são muito grandes. Então, assim, requer realmente que a gente tenha políticas públicas para ajudar essas famílias e a gente ainda não tem essas políticas. A gente tem gente falseando que está fazendo uma intervenção adequada. Pesado E sobre isso. o tratamento medicamentoso, não sei se você queria perguntar alguma coisa ainda. Acho que é uma boa pergunta dentro A gente vê muito claro esse lance da indústria farmacêutica, né? Então você tem hoje uma explosão, por exemplo, da Ritalina, do Venvance para TDAH, né? Para toda essa parte de jovens, adolescentes ou até mesmo adultos, né? Que tenho dificuldade aqui de concentração, mete Ritalina na pessoa, né? Só que tem, em contrapartida, né? Você tem, por exemplo, muitos casos de mães, de pais que não dão remédio nenhum, remédio zero. A criança está com febre, não dá remédio nenhum. Está com dor de cabeça, não dá nada. Qual que é o limiar ali, assim, o tratamento medicamentoso, qual que é a importância dele? Legal você fazer essa pergunta. E eu vou trazer os meus exemplos de consultório. Eu tenho uma criança que... Porque sabe de uma coisa, Arthur? O neuropediatra, ele é o coveiro. Sabe? Você idealizou uma criança perfeita, que vai ser juiz, que vai ser advogado, que vai ser doutor, que vai ser tudo. E às vezes você traz aquela criança para mim que tem uma dificuldade e que ela vai ter toda a felicidade do mundo, mas que não vai conseguir ser pedreiro, ser juiz, ser médico. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em consultório, enterrar aquela criança e nascer uma nova criança que a família... que é a criança real. E sabe, Lara, eu já tive uma oportunidade de fazer um nascimento dentro do meu consultório. Quando eu falei para a mãe que ela tinha um filho autista, ela... caiu em prantos e eu pedi para ela deitar na maca, joguei o lençol, coloquei uma criança de 2 anos, peguei a criança, coloquei debaixo do lençol e simulei o nascimento. Toma seu novo filho. Neuropediatra, palestrante e obstetra. Vou colocar aqui. Isso é para que ela pudesse, a partir desse momento, se reentender. E aí, existe aquela questão do risco. Vou te dar 3 exemplos. Vou te dar 2 porque um não é meu. O paciente chega para mim, uma impulsividade gigante. E eu falo para a mãe assim, mãe, esse menino tem que tomar medicamento, porque ele não tomar medicamento tem risco para ele. Essa mãe some 6 meses.
volta e chega para mim e fala assim: ai, doutor, tô com tanta vergonha. Vergonha? Por quê? Mostra a mão, João. Quando mostra a mão assim, ó. O que foi, mãe? Ai, doutor, o senhor falou para dar o remédio, eu não dei. E aí eu fui fazer um suco de morango. O João queria o suco de morango. Na hora que eu liguei o liquidificador lá em casa, ele enfiou a mão para pegar o morango. Meu Impulsividade. Ficou sem o dedo. Cara, essa criança é uma criança que traz risco. Um outro caso que eu acompanhei. Caramba. Mãe, precisamos tratar porque a impulsividade dele é muito grande e ele coloca ele em risco. Muito bem, essa criança vai para um... Não trata. E essa criança descobre um local lá que está em construção, sobe em cima desse negócio. Tipo um andaime. Não, uma laje balançando, começa a pular na laje e os coleguinhas falam assim: João, não, João, não, João. E os coleguinhas falam, ele falava: não dá nada, não sou. Não dá nada. Isso ficou gravado na minha mente. A laje caiu, tinha um vergalhão embaixo. Ele gritou: ai, socorro, e ficou no vergalhão. Então, assim, a gente tem que ponderar. Ele não morreu, não? Morreu na hora. Morreu na hora. Então, assim, e aí, quando você olha, o número de acidente em Meu crianças Deus. com hiperatividade e impulsividade é 10 vezes mais. O número de adultos que tomam multa de trânsito que tem TDAH é 6 vezes mais. Então, assim, é porque assim, a gente não pode medicalizar a qualquer custo. Mas tem aquelas crianças que vão ser indicadas tratamento, sim, e o tratamento ajuda. O tratamento protege essas crianças. E eu tenho 10 exemplos, eu vou contando e vou lembrando. Eu lembrei agora de uma criança que soltou a mão do pai, atravessou, o caminhão passou em cima e quebrou a bacia. Entende? E tá até hoje andar claudicante. Então, assim, tem que ponderar essa outra questão. O grande problema do consultório, Arthur, é que eu tenho que provar que o seu filho precisa de ser tratado. E aí eu tenho que convencer o pai. Mas, graças a Deus, seguindo as palavras do Papa, assim, a verdade dita com dor dói mais do que a mentira com amor. Imagine uma verdade dita com amor. Com conhecimento técnico, mostrando segurança, estando presente a essas famílias, eu vou te falar que os casos que eu preciso medicar, 99,9% os pais aceitam. Sabe? Assim, dá conta e ajuda. Então, assim, às vezes vai precisar do remédio, sim. E não é errado, não. Né? E vai dar certo. E daqui a pouco a gente tenta tirar o medicamento, essa criança melhora a função executiva. Não é uma sentença, né, pro resto da vida. Exatamente. Acho que é porque nós estamos vivendo talvez dois extremos, assim, aqueles que querem entupir as crianças de remédio, talvez por um excesso de zelo, exato, a criança letárgica, talvez por um excesso de zelo, talvez por um excesso de preguiça de ter que lidar com uma personalidade. Às vezes é uma criança mais colérica, é uma criança mais ativa mesmo. Elas existem, né? Sem que tenham impulsividade, nem nada. Eu vejo, por exemplo, a minha filhinha de 9 meses e o priminho dela de 9 meses. Gente, enquanto ele faz 2 chacoalhadas assim, ó, ela já engatinhou pela casa inteira, já levantou. Ela é, assim, mais movimentadinha. Acontece. A gente percebe isso nos próprios adultos. Eu acho que talvez numa tentativa de... Sabe, assim, é mais fácil eu entupir essa criança de remédio. Parece que são os extremos, né? Muito remédio por alguma razão ou nenhum remédio por essa... Eu faço muito crítica à consulta de 15 minutos, sabe? Para que... Eu tive um caso emblemático de uma juíza da minha região em que ela falou: doutor, eu queria tratar sem medicamento. Eu falei, tá bom, vamos junto. Tô aqui, você tem meu telefone... E aí a gente tratou 6 meses sem medicamento. Essa juíza colocou esse menino na yoga, colocou esse menino no esporte, na terapia, no inglês, na natação. Nossa. E assim, ele virou um menino executivo. E não funcionou. E aí, no outro, e mesmo assim teve dificuldade na escola e tal. No outro ano, ela volta para mim e eu falo... doutora, agora eu não vou deixar mais a senhora agir, eu vou entrar com medicamento, porque agora a conduta é minha. E aí eu prescrevi o remédio, 15 dias, 2 semanas, essa juíza me liga. Eu falei, meu Deus, juíza ligando, o menino deu problema. Aí, vai empreender aqui. Atendi, ela falou, doutor, chorando, tá? Doutor, o que o meu filho melhorou em 15 dias, ele não melhorou em 6 meses, eu quase matando ele para fazer as coisas. Então, tem esse problema. E aí tem uma outra coisa que é uma experiência minha também, que é com a Olga. A Olguinha, eu já contei para a Ju aqui, que eu moro em cima, na cobertura, e atendo a minha clínica aí embaixo. Nossa. Então, assim, é só o elevador que eu pego, isso é ótimo. E aí
Tamar, minha esposa, me liga e fala, Olga tá passando mal. Mas o que foi? Febre? Pô, febre, dá dipirona. Deu dipirona. Uma hora depois, Olga tá passando mal, dipirona não baixou, prostrou. Falei, o que eu falo? Desce que eu vou examinar. Quando eu examinei, eu olhei a gargantinha, o que era? Uma amigdalite. Só que na hora que eu vi a amigdalite, o médico foi lá fora e o pai voltou. Porque quem estava olhando a Olga era o pai. Aí eu pensei, vou passar uma amoxicilina. Mas a amoxicilina, se for resistente, vou passar amoxicilina com clavulanato. Amoxicilina com clavulanato, nossa, dá tanto alteração intestinal. E se... Minha filha, nossa. Eu já tratei mais de 5.000 amigdalite. Sabe o que eu fiz? Tio Fabiano, é o pediatra dela. Tô mandando a Olga aqui, resolve aí, pronto. O que era? Uma amigdalite. O que ele passou? Amoxicilina. 3 dias. Então... A mesma coisa que você pensou em passar, só que você tava com... Só que é o pai. É o pai. Então, assim, eu me coloco... Quando eu vejo um pai com dificuldade de, às vezes, tratar com medicamento o seu filho, eu lembro dessa história e falo assim, ele tem razão, porque ele quer proteger a criança, ele está com medo, ele está inseguro. Então, o que eu tenho que fazer? Fornecer componente técnico para que essa criança... para que esse pai tenha segurança e tratar essa criança da melhor forma, da mais técnica possível. E aí, Arthur, existe essa questão assim, você não vai dopar meu filho? Gente, se tiver alguma criança aí dopada, que for minha, por favor, pode ligar agora, porque eu vou atender agora. Deu errado, alguma coisa não funcionou. E pode acontecer, porque assim, se você... Eu vi a Pompeia essa semana dar uma palestra. Tomei uma dipirona porque estava com dor de cabeça. Eu voltei o trajeto todo dormindo. Por quê? Porque eu não suporto dipirona. Mas eu só tinha dipirona, então eu tomei. Ela me dá sono. Então pode acontecer? Pode. Mas será que é um efeito colateral? Será que é um efeito adverso? Será que é uma adaptação? Isso tem coisa que os pais têm que ter um contato com o médico, têm que ter uma proximidade para que tenha a possibilidade de adequar. E a gente, às vezes, precisa de adequar. E eu sempre brinco com os pais, e eu acho importante o seu público saber, da diferença entre efeito colateral e efeito adverso. E eu faço uma metáfora assim, olha, efeito colateral é você indo na estrada, surge um caminhão querendo te cortar, você olha pro cara e fala, nossa, esse caminhão correndo aqui, tá me incomodando, você diminui a velocidade, chega pro cantinho, fica meio com medo. O que acontece? O caminhão vai embora, ou você vai embora e acaba e consegue fazer a viagem. Então é um efeito que surgiu ao lado, que incomodou, mas que não teve problema. Aí, por outro lado, você está na mesma viagem, vem o mesmo caminhão e abarrou seu carro. Poxa, dá para continuar a viagem? Não dá. Então, o caminhão, o efeito colateral é um efeito leve, suportável, que eu continuo a viagem. O efeito colateral, o efeito adverso, não. Ele começa a ter problemas e... você falou que o meu filho não ia dormir, ia tomar Ritalina e ia dormir um pouquinho mais tarde. Ele ficou a noite inteira acordado. Cara, isso é efeito adverso, isso não é de se esperar. Doutor, arrasou. Acho que todo mundo entendeu isso. Foi ótimo essa metáfora. Nada como saber usar a figura de linguagem. Doutor, o senhor quer complementar essa resposta? Não, é isso. Um assunto aqui que eu acho que é o queridinho, né? Quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil. As telas. Existe espaço para telas hoje? É melhor 0 tela até 18 anos? Ou tem espaço para tela? Qual é o ideal? A gente sabe que existe o mundo real e o mundo ideal, né? Idealmente falando, a neurociência já tem algo para nós a respeito disso? Então vamos lá. Primeira coisa que assim, tela a gente começou a ter acesso no lançamento do iPhone em 2007. Uhum. E de lá para cá, é muito pouco tempo para a gente ter todas as respostas em medicina. A gente sabe de algumas coisas que aconteceram de forma importante depois do surgimento do iPhone e do uso de tela. E a gente já começa a ter algumas experiências. O primeiro momento foi definir assim, olha, de 0 a 2 anos, 0. De 2 a 5 anos, 11 meses, 29 dias, 1 hora por dia. De 6 a 12 anos, 2 horas. Acima de 12 anos, com observação e orientação do pai. Esse foi o primeiro momento. A gente esteve nesse momento. No segundo momento, agora que nós estamos vivendo, tem se discutido muito assim, olha, tão importante quanto o tempo é o que o meu filho está vendo. Se o seu filho fica vendo 2 horas de internet, mas ele está estudando, ele está aprendendo, ele está vendo um documentário que está trazendo para ele ganhos, é uma coisa. Se o seu filho fica lá no short,
vendo Besteira. dancinha, Felipe besteira. Neto. Né? Nelipe. Nelipe Feto. É outra coisa, sabe? Então a gente Mas tá seu passando... filho está vendo Pindorama. Ah, Exato. maravilhoso. Eu ia falar isso agora, que história é essa que não pode tela se você indicou o Pindorama, que é o nosso documentário para crianças? Então, é exatamente por isso. Porque mais importante do que o tempo é o que o meu filho está vendo. E Pindorama, a gente sabe da qualidade e do conhecimento que ele traz para os meus filhos. Então, eu permito. E aí eu tenho que colocar uma outra coisa, assim... Impreterivelmente, os nossos filhos irão precisar de tecnologia para viver. Quando você pega o meu pai tem 72 anos, ele vai usar o mouse, ele faz assim, ó. Por quê? Porque ele não aprendeu a dar o clique devagarzinho, ele aperta com muita força. E aí, se eu não permitir que o meu filho experimente a tecnologia, ele pode se cegar. Eu faço uma outra figura de linguagem entre a tecnologia e o fogo. O fogo, quando foi descoberto, ele foi super importante. Ele permitiu que a gente sentasse em roda, transferisse cultura, ele permitiu aquecimento, cozinhar os alimentos. Mas se o fogo utilizado de maneira inadequada, ele vai colocar fogo na casa, ele vai matar a pessoa, ele vai colocar fogo na floresta, ele vai trazer dor. A mesma coisa são as telas. As telas estão aí para trazer benefício. Mas se a gente não souber usar, ela vai queimar. Então, é algo bem importante. Supervisão 24/7, então. O principal hoje é o que o meu filho está acompanhando na internet, tá? Eu ia contar uma outra coisa bem legal sobre um estudo que eu adoro, que é o seguinte. Se você faz o dever de casa com o seu filho, você diminui para menos de 30% do seu filho se envolver com álcool e drogas. Cara, como é que é isso? Só de fazer o dever com ele? Então, na realidade, eu acredito que eles só estão vendo a ponta da solução, né? Porque um pai que faz o dever com o filho, provavelmente está preocupado com uma série de outras coisas. E daqui a pouco a gente vai começar a ter estudos que mostram isso. Ó, a criança que utiliza dessa forma vai ser assim, a criança que utiliza dessa outra forma vai ser assim. A gente sabe que tem alguns horários que a gente não deve usar, né? Por exemplo, a partir de 20 horas, a gente sabe que a luz azul atrapalha o sono. Adolescentes que ficam à noite com o celular no quarto têm tendência a desenvolver problema psiquiátrico. Isso é super importante. Isso é bacana. Então, pais de adolescente pegarem o celular antes de o menino ir para o quarto. Eu acho que a partir de 21 horas, ninguém tem que ter celular, nem o pai. Sim, concordo. Sabe assim? Não, até porque 21 horas lá em casa eu já tô dormindo há uns 15 minutos já. Eu tive um paciente há pouco tempo, há uns 2 anos, que o pai foi viajar, deixou ele com a irmã. Ele é um adolescente que joga. Ele foi à farmácia, comprou fralda geriátrica, Coca-Cola, Snakers, né? Aqueles... Tipo Doritos. Essas coisas. Entrou pro quarto, trancou a porta e 72 horas jogando. Saiu de lá, teve uma convulsão. Que isso? Não Gente, é alguém que que contou, é seu paciente. Imagine... Quantos anos? Você sabe, 14 para 15 anos. Sabe por que ele usou a fralda? Para não precisar parar e ir no banheiro, cara. Fralda geriátrica, para ele só tirar e a Coca-Cola ali. Gente, ó. Que loucura. Pois é o nível que a gente está encontrando. Mas quer dizer, doutor, para chegar a esse nível, é claro Faltou que supervisão. houve Faltou muitos supervisão. erros anteriores. Faltou né? supervisão. A gente tem terceirizado, a gente terceirizava para a escola, para babá, agora a gente está terceirizando também para o Pras celular. telas. E como que a gente faz um detox de telas de um menino desse? Porque também não dá pra... É igual droga. Se tirar 100%, ele entra abstinência. Antigamente, só pro pessoal de casa, quem é mais velho, antigas. assim, das antigas, vai se lembrar, cara, não tinha celular. Então a gente, sei lá, eu quando era criança, se eu tava com meu pai ou com minha mãe na rua, eu tava com a minha avó, sei lá, minha avó parava, toda criança irrequieta ali, né, queria brincar, queria fazer alguma coisa. Sei lá, eu tava com a minha avó andando na rua. Ela parava pra conversar com uma vizinha, assim. Ela, não, fica aqui, vai esperar, a vovó vai terminar de conversar, daqui a pouco a gente vai pra casa.
Você tinha que lidar com o tédio. É. Né? Hoje em dia, a criança não... Você tirou a tela, o negócio fica... Tem até o filme que lançou recentemente, o Divertidamente, tá todo mundo comentando das emoções. Tem uma emoção lá que é o tédio, que é literalmente um adolescente com um celular que faz tudo pelo aplicativo hoje em dia. E aí, quando tira o celular, fica desesperado. Fica uma coisa horrorosa, porque não consegue viver sem aquilo. É uma né? dependência. Não consegue... o tédio é um absurdo, você sentir tédio hoje em dia. E qualquer criança, a gente vê muito isso. E a Crianças criatividade jovens, assim, também. de 5, 6 anos, ela tirou, às vezes, o celular ali, alguma coisa. Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. A criatividade, eu tenho a impressão de que vai por água abaixo também. Porque no momento de tédio, a gente inventa. É ócio Quando criativo. criança, nossa, eu inventava um brinquedinho. De repente, isso aqui já era um avião, naquela coisa e tal. Exatamente isso. Então, primeiro, respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que não deixar chegar a esse ponto, né? Primeira coisa. Depois, existem estratégias que a gente pode tirar. O que essa criança está sentindo é a dopamina, né? Porque quando você... Tem estudo sobre isso já, né? Deu like, recebe dopamina, você passou a fase. E não sei se vocês sabem, existem laboratórios no mundo que estudam isso, inclusive dosando dopamina. Assim, quero saber, jogou lá, eu quero saber quanto que tá. E os jogos cada vez mais, né? Essa gamificação, você ganha um bonuzinho, você ganha uma estrelinha, você passa de fase aqui, você faz isso. E se você lembrar, na nossa época, na minha época do Atari, o jogo estava lá e ele não mudava durante o percurso. Hoje não, o jogo ele muda. Tem uma pessoa lá programando que realimenta esse jogo e vai... Poxa, descobri que se ele fizer isso aqui, ele toma mais dopamina, ele vai mais dopamina, ele vai mais para dopamina. Então, isso tem acontecido muito. Então, respondendo a sua pergunta, assim, eu acho também que a pessoa que está nessa situação não consegue tirar de uma vez. Mas eu tenho que começar a tirar progressivamente e, nesse caso, já é considerado vício, né, em games e já está no CID-11, né, já é uma doença, vício em games, e a gente, às vezes, tem que usar até medicamento nesses casos. Vício em games é uma doença? Já é uma doença. CID-11 Deu certo? Fez esse tratamento com esse menino ou ainda não aconteceu? Então, ele está bem. Ali, assim, ele mesmo entendeu que não poderia ter ficado. Ele mesmo falou que não é daquele jeito e ele está em tratamento terapêutico e graças a Deus ele não ficou com sequela, né? Ele teve um AVC isquêmico, mas não ficou com sequela e está desenvolvendo, está indo, está bem, espero que ele continue indo bem. Hoje está mais na terapia do que no medicamento, mas já dá conta. E os pais mais presentes, imagino também, né? Assim, algo meio que cultural, sabe? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com essas famílias. Esses pais têm dificuldade com essa situação. Que coisa. Nossa, isso é algo bacana também de comentar aqui. Pais em processo de separação, então complica um pouco mais. Muitas vezes a gente coloca tudo em cima da criança, o tratamento em cima da criança, o remédio em cima da criança, e às vezes a solução é o pai e a mãe, né? Voltando à CAPAP que eu falei, né? Treinamento de pais, treinar pais. Pais hoje estão com dificuldade em educar e criar e... Falando em treinamento de pais, o que não fazer, então, na educação dos filhos? Você falou da questão da punição logo no início da nossa conversa, mas tem mais coisas que a gente pode trazer para o pessoal de casa como dicas? Existem 3 coisas, Arthur, que você olha, se você acompanhar na Joana e na Maria, a gente vai garantir que a gente vai ter um bom cidadão. São 3 coisas que os estudos mostram, tá? E aí eu estou falando de evidência científica. Primeira coisa, com quem que seu filho anda. Então, isso é uma coisa muito importante. Com quem que seu filho anda tem que estar alinhado com a cultura e o que você quer para sua família. Segunda coisa, como está o rendimento e desenvolvimento escolar do seu filho. E a terceira coisa é a espiritualidade. São essas 3 coisas que hoje a gente sabe, assim, deu certo esses 3 pontos, a gente vai formar um bom cidadão, ok? O que não fazer, assim, que eu acho, assim, que atrapalha muito. Primeira coisa, bater. Esse já está muito claro. Segunda coisa, comparar, principalmente com o irmão. Isso causa uma destruição nos filhos, causa uma destruição na família. Ela sempre vai ser a melhor e ele sempre vai ser o pior. Sabe? E a gente sabe que as crianças têm habilidades diferentes. Augusto, um gentleman,
chega e abre a porta, sabe? Assiste Mundo Invertido. Assiste Adora Mundo Fiquei sabendo que é fã de Viu, Mundo Alba? É, adoro o Alba. Legal. Pediu pra tirar uma foto se ele tivesse aqui. Que bacana. Olga já é acelerada, já chega chutando a porta, sabe? E cada um tem a sua habilidade. Olga, extremamente artista, criativa. Augusto, totalmente lógico. E eu tenho que saber adaptar para esses dois. Duas realidades totalmente diferentes. Totalmente diferente. Olga, um QI de 129. Augusto, um QI de 127. Então, assim, todos dois inteligentes, mas com habilidades diferentes, sabe? O Augusto pega a matéria, mas ele é preguiçoso. Filho, você sabe uma resposta melhor, filho. Não dá. Assim, não, olha, é isso que você sabe. Alguino, ela quer colorir, ela, sabe? Ela quer fazer um negócio bem completo. Então, assim, são diferentes e que a gente tem que estar preparado para desenvolver os dois. E leitura, sabe? Assim, leitura é algo muito importante. Todos os dias que eu estou em casa, na hora de dormir, a gente lê com os nossos filhos. A Tamar faz a devocional e eles gostam da devocional. Então tem que ser um momento gostoso. Porque é desde sempre, né? E a gente lê. Agora a gente está lendo a coleção de Nárnia e eu já comprei o livro das virtudes. É muito bom esse livro. Que já está lá, já está guardadinho. Bem legal vai ser esse livro. o próximo para a gente ler. E eles adoram, né? Senta... Gente, 15 minutos na hora de dormir, vem pra cama. Não dá pra falar que não tem tempo, né? Tem tempo, 15 minutinhos, 20 minutinhos, meia horinha. Tem, né? Tem vontade, né? Se tiver vontade. E a leitura é super importante. Se você quiser ter um filho leitor, você tem que ler com ele. Entendeu? Tem que ler. Se você não ler com ele... Isso é uma história bem legal de contar da minha vida, sabe? Por favor. Meu pai, ele começou a vida sendo faxineiro de uma escola, então ele não tem muita cultura. Minha mãe tem a 4ª série, mas o meu pai é um cara muito inteligente. E ele sabia que o estudar, que o ler era importante. E aí eu tinha 8 anos aprendendo a ler, ele vai lá e compra um livro chamado O Cortiço. Nossa, com 8 anos. Rapaz. Aí eu cheguei para ele e falei, pai, ler é muito ruim. Isso tá horrível, não entendo nada. É assim que é ler? Provavelmente eu não falei isso, né? Mas o sentimento parece que foi esse. Sabe o que ele fez e que eu lembro? Ele abriu a lixeira e jogou o livro. Puf. Meu filho, amanhã, o pai tá de folga. Ele trabalhava nessa época já na Uzi Minas. E nós vamos lá na Biblioteca Central. Eu vou fazer sua ficha e você vai escolher um livro para você. O que eu fiz? Escolhi o livro mais fino que tinha. Leu, filho, agora me conta. Cara, a partir dali... Que legal. Foi natural acontecer. Gosto. Natural acontecer. Isso, ele sempre trazia. E aí, o que ele faz? Ele me aplaudia quando eu lia. Ele fazia um reforço positivo. Sabe como é que é lá em casa? É assim, ó. Nota boa vira fruta. O que é isso? No meu apartamento, a gente tem uma árvore grande. E aí, se tirou uma nota valendo 10... e ele tirou 10, eu pego aquela nota, penduro lá na árvore e espalho para casa. Falo com a secretária, Augusto tirou 10, Olga tirou 10. Quando acordar, fala, eu achei uma fruta aqui. Quem pôs essa fruta? O Augusto plantou essa fruta. E assim, nossa, tem fruta na árvore. Então, o sinônimo de nota 10 lá em casa é fruta na árvore. Ontem mesmo tinha 3 frutas na árvore. Tinha 3 notas totais que virou fruta. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo reforço positivo para falar com ele, cara, parabéns, você tirou uma nota boa, você tem que ser valorizado porque você tirou uma nota boa. E eles ficam todos felizes, né? Fica assim, enche, pus minha fruta na árvore. E eu imagino, antes que surja algum comentário negativo a respeito dessa postura, que você só faça isso porque você conhece os seus filhos e sabe que eles conseguem a nota máxima. Porque senão alguém vem falando assim, mas se o menino tem alguma dificuldade, ele nunca vai conseguir tirar uma nota máxima e ele vai se sentir frustrado porque nunca vai ter fruta na árvore, mas isso serve para os seus filhos, né? Imagina. Exatamente, são crianças típicas. E aí, muito bem lembrado que você falou, sabe? Assim, isso é como eu educo os meus filhos. E aí eu sempre tenho uma outra frase lá no Instagram que assim, você é o melhor pai e a melhor mãe do seu filho. Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que você é o melhor pai e a melhor mãe do seu filho. De bolo, né?
porque você sabe as habilidades e as possibilidades que ele tem. Então, é você que tem que saber se você pode fazer isso na árvore. Assim como meu pai me elogiava quando eu li o livro e que eu acho que me ajudou, eu acho que eu estou fazendo elogio a brincar com essas coisas de colocar na árvore. Tem um exemplo que eu uso muito também, que é uma figura de linguagem, que a gente tem um pássaro no Nordeste que é o assum preto. Vocês conhecem o assum preto? Sim. O assum, ele só canta à noite. E antigamente, para ele cantar de dia, a pessoa pegava, furava-lhe os olhos e colocava dentro da gaiola. E aí ele não sabia se era de dia ou de noite, ele cantava de dia e de noite. Tem música Gonzaga sobre isso, Gonzaga tem uma música dessa falando disso. Mas ele trouxe realmente desse fato. E eu falo, quando eu dou palestra para os professores, assim, tem criança que vai cantar só de noite, que para eu fazer com que ela cante de dia, eu vou ter que furar o olho dele. E é melhor o assum ficar preso na gaiola do que ter o olho furado, sabe? Tem criança que vai ter condições que eu vou precisar de ensinar habilidade de vida diária porque ela tem essa dificuldade e ela não conseguiu aprender isso. Tem criança que eu vou explorar para tirar nota 100. Então, não tem uma receita. Eu tenho que ver qual é aquela criança e aí eu adaptar. Se eu quiser que o assum preto cante de dia, eu vou ter que furar o olho. Se eu quiser que algumas crianças que não sabem nem falar sejam alfabetizadas, eu posso até conseguir. Mas a custa de quanto? Qual o sofrimento? Qual o estresse tóxico para essa criança? O quanto ela vai sofrer para isso? E será que ela vai conseguir? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que ponderar também. Bacana. Mas obrigado por você colocar. Imagina, porque eu já fico antecipando. Sempre tem alguém prontinho, assim, para fazer algum comentário. Não leia comentário. Eu preciso parar com isso mesmo, que besteira. O chat fica a galera se matando. Se matando ali. Mas, doutor, você fala sobre essa questão de brincar com o seu filho. Quando você fala de brincar, eu imagino que, talvez no imaginário comum, a gente veja a mãe se sentando ali brincando de boneca, ou pegando o carrinho, brincando, fazendo o aviãozinho voar. Mas essa questão de brincar é mais uma convivência. Por exemplo, esse momento de leitura já entraria nisso? Claro, Ah, então. claro, com certeza. Brincar é fazer atividades com o filho, estar ali presente com ele, Eu me lembro do 100% próprio- disponível, é isso? Me lembro do próprio Olavo falando a respeito disso. O Olavo, né? ele falava, não brinque com seus filhos, você não é amigo dos seus filhos, você é pai dos seus filhos, seja pai dele, sabe? Mas ele era muito presente, então eu acredito que ele estivesse falando mais ou menos a mesma... Acho que não divergia tanto do doutor, né, a respeito disso, mas porque o sentido de brincar aqui é mais expandido, né? Seria de estar presente com o filho, é isso? Exatamente. É dedicar-se ao filho, sabe? É assim, vamos lá, eu sou flamenguista, tem um botafoguense aqui, mas eu sou flamenguista. Augusto, cara, jogão do Flamengo contra o Botafogo e a gente vai ganhar. Vamos sentar junto e vamos assistir? Vamos fazer pipoca? Isso é um que brincar. bacana. É uma cultura da família, né? Assim, mas só que só não pode ser só sentar em frente à televisão também. Então, Augusto, vai ter lançamento do Pindorama, vamos assistir junto? Poxa, isso é um brincar Cria com o um Augusto. clima. Exatamente. Entendi. Comenta sobre aquilo depois. Comenta e relaciona com a criança e traz o que ela trouxe de desenvolvimento em relação àquilo. Mas precisa ser justamente contra o meu time? Não tô entendendo. Tem que ser, tem que ser. Que implicância é essa? Que absurdo. Lá em casa tem uma outra coisa que eu queria sugerir que vocês façam com o João e com a Maria. A gente tem a aula da vida. Nos evangélicos, alguns falam culto doméstico. Lá em casa eu quis colocar o nome de aula da vida. A aula da vida, a gente senta 20 minutos e a gente vai discutir um tema. Quem vai trazer o tema? Qualquer um, cada dia um traz. Mas a Olga só tem 7 anos. Cara, a Olga vai trazer o tema que ela quer. E você vai surpreender com a Joana, porque vai trazer cada tema. A Olga outro dia a Olga me trouxe felicidade pra gente discutir e morte, cara. Caramba. Um menino de 7 anos. E aí, assim, a gente discute e a gente ali implementa a cultura da nossa família, né? E outro dia... Isso é uma vez por semana? Uma Como vez é por que é? semana. Nesse dia, na minha casa, a gente escolhe uma comida para pedir. Então, eu quero linkar com isso para que seja um momento gostoso para eles. O Augusto, outro dia, trouxe... Já tem tempo, né? Eu quero discutir, papai, por que o Gabigol foi expulso. Cara,
Massa demais, porque ele infringiu a lei. Como é que é a lei? O que é lei? E aí você pode trazer e você vai colocando os seus elementos. Isso não é meu não, sabe? Susana Wesley, a mãe de John Wesley, já fazia isso com seus filhos. Ela teve 12 filhos. Ela guardava um momento da semana para cada criança. Susana tinha uma vida super corrida. Tinha uma criança com paralisia cerebral. Caramba. E conseguia fazer com cada filho. John Wesley deixa um relato que era um dos momentos mais gostosos da vida dele. É quando ele tinha esses 20 minutinhos com a mãe. Mas deixa eu te perguntar, você faz isso separado? Então você faz com o teu filho ou você faz todo mundo junto? Eu faço todo mundo. Eu escolhi fazer a aula da sua vida... filha também discute. Até porque a idade dos dois é próxima, muito né? próxima. A gente resolveu já... Mas eu achei engraçado como a Olga, né? Eu quero falar de felicidade e morte. Aí o Augusto, eu quero saber por que o Gabigol foi expulso. É muito maravilhoso, assim, as diferenças. Tá? Mas esse negócio você comentou, né? Tua filha tá com 7, não é isso? 7. E ela falou, querendo saber da morte e tal. Quando eu levei minha filha na missa, assim, né? E ela viu Cristo e tal, e ela... Papai, por que ele morreu? E assim, tipo, eu não falei nada, assim, sabe? Ela já olhou assim, eu expliquei, não, minha filha, ele morreu pra redimir todos os nossos pecados e tal. Eu fui explicando, claro. Do jeitinho que ele entende. Pra ela poder entender alguma coisa ali, mas é impressionante como ela já percebe as coisas, sabe? Ela e já ela sabe tem 3 que anos. existe a morte, né? Sim, ela já... Só esse conceito já é tão complexo. Ela tem fantástico. Ela tinha uma cachorrinha, né? Uma York, que faleceu, que era da Lana e tal, e já tinha muito tempo, né? Já tava com 13 anos e tal. E aí, a Malu. E aí faleceu recentemente e tal. Então, claro, no início fica... É meio complicado e tal, porque ela perguntava da Malu, né? E a gente conta de um jeito que... que ela não tá mais entre a gente, virou uma estrelinha, aquela coisa toda e tal, mas ela entendeu que não tá mais ali, né? Suave. Tem uma história da Olga, que, falando de neurodesenvolvimento, assim, que eu adoro, que assim, eu tô lá na sala e a Tamar tomando banho, Tamar me grita, né? Marcone! É no final de semana. Vem cá! Marcone! Aí eu fui. O que aconteceu, Tamar? A Olga pegou o cotonete na gaveta do banheiro, jogou todo no chão. E aí tá lá assim, ó. 1, doce, cato, 8. Oh, meu Deus! Mas quando você não vai apanhar, minha filha, você não tá vendo a poesia que o neuropediatra tá vendo nisso aqui, né? Ela tá fazendo pinça, motricidade fina, desenvolvendo cognição. Deixa ela lá! Quanto? Eu pago R$100 pra ela fazer isso pra eu ver, cara. Porque assim, desenvolvimento, né? Eu analisando, filho de neuropediatra, reavaliado desenvolvimento neurológico 3 vezes por dia, né? Ele faz... E é muita doideira esse desenvolvimento, porque eu lembro da minha filha quando ela começou a engatinhar. Você deve estar sentindo isso agora. Assim, que a Maria começou assim. É assustador. Cara, e é impressionante porque do nada é como se instalasse um drive. É exatamente isso, a impressão. Instalou um drive. Atualizou o aplicativo no cérebro dela. Ela não sabia fazer isso, hoje eu já consigo. Cara, mas é de um dia pro outro. Aí do nada ela passou a perna de um jeito diferente, ela, consigo fazer isso. Aí já começa a andar. Aí levantou. Ela levantou a primeira vez, começa a andar. É assustador. Gente, é muito louco. Legal. É muito louco. Doutor, um vídeo que você postou há um tempo me deixou muito emocionada. Passou por mim e me chamou muita atenção. Que era um menininho tomando um leite com café. E ele derruba esse leite com café e continua pleníssimo ali, como se nada tivesse acontecido. E aí você escreveu assim, ó. A tranquilidade da criança que derruba leite com café na roupa e sabe que não vai ser punida por isso. E muitas vezes a gente percebe que no dia a dia, no trato cotidiano com as crianças, essas pequenas coisas são excessivamente punidas. Então, a criança derruba alguma coisa, a mãe ou o pai já ficam muito bravos com aquilo e a criança vai se apequenando. Ela nem entende. Ela não fez aquilo com intencionalidade, né? Com intenção de sujar a roupa e tudo mais. E ela acaba sendo podada no cotidiano de maneira até muitas vezes assim, violenta, assintosa. A mãe e o pai, na hora, se assustam com aquilo, ou ficam irritados com aquilo e a criança pode se tornar um pouco tensa. Eu conheço vários casos, estou pensando em vários casos aqui, neste momento, à minha volta. Como que o senhor vê essas pequenas ações do cotidiano de paciência com as crianças? Isso no longo prazo faz muita diferença? Eu vejo com a filosofia de Dolly. Dolly do filme. Eu vejo assim, ó, se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Tem um momento do filme que a Dolly fala pro pai do peixinho lá. Ah, Dory. Dory, é a Dory, do Nemo. Do Nemo, Procurando. Eu tava pensando na ovelha Dolly. A Dory. Ela fala com ele assim, mas se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele.
as crianças só vão desenvolver se for permitida experimentação. Você não ensina o seu filho a andar andando na frente dele, colocando ele na gaiolinha e você fica olhando, a criança fica olhando, ela olhou, me viu andando, agora ela vai sair e vai andar. Não. Como é que ela aprende a andar? Andando. Levanta, dá o primeiro passinho, cai. Dá 2 passinhos, cai. Daqui a pouco ela tá andando. Ela levanta de novo e é experimentar. Então, o que o pai tem que fazer nesses momentos é garantir segurança. E segurança, que é uma outra coisa bem interessante que você tá na fase, levar a coisa na boca. Você sabe por que a sua criança leva as coisas na boca? Por quê? Porque existe uma coisa chamada estereognosia, que é a capacidade de reconhecer os objetos. A maior parte da estereognosia nossa são nas mãos. É uma textura, né? A textura, se tá quente, se tá frio, se é grande, se é pequeno. E sabe onde que o bebê tem? Na boca. Então ele pega e leva para reconhecer, para discriminar, para entender. Deixa. Então, o que você tem que fazer? Garantir segurança, que olha, não vai engolir, não é uma coisa muito pequena, não está contaminado, mas não tem problema nenhum levar e colocar a coisa na boca. Essa parte do contaminado deu uma desencanada, doutor. Porque eu fico esterilizando a mamadeira dela pra de repente ela lamber o chão, sabe? Como que eu controlo? Eu limpo o chão. Isso qualquer mãe, a partir do segundo filho, né? O primeiro filho é aquela loucura. Aí o segundo filho caiu o pirulito no chão, daqui a pouco a criança pega do chão, bota na boca e fala, é vitamina S. Vitamina... Assim, a gente tenta. Já que é da modernidade estamos falando, né? E essa questão toda de sexualidade com relação a disforias, gêneros, etc. Isso tem chegado bastante no consultório. Como é que o senhor lida com isso? Dá pra gente falar um pouco sobre? Então, tem chegado muita criança que não desenvolveu admiração pelo sexo oposto. E aí se pergunta para o menino de 10, 11 anos, e aí você quer namorar? Eu quero. Com menino ou com menina? Eu não sei. Provavelmente porque não desenvolveu essa admiração pelo sexo oposto. Daí falar que essa criança tem uma disforia de gênero é uma distância gigante, não são esses critérios para esse quadro. Eu sei que tem uma forçação de barra para achar que criança precisa, né, de fazer migração, e eu não acho, e a Academia Americana e a Academia Brasileira de Pediatria não orienta esse processo antes dos 16 anos. Se você pegar os consensos, vai ser discutido isso, que não orienta isso, tem que ser feito um acompanhamento a partir daí, porque existe uma imaturidade, sabe? E tem crescido cada vez mais a tendência de que se faça essa transição mais precoce. Eu não oriento essa transição mais precoce. Eu oriento muito acompanhar dessa família, acompanhar terapêutico dessa família para não deixar essa criança sofrer. É isso que eu faço e é isso que eu tento conduzir com essas crianças. Mas o que eu mais vejo não é disforia de gênero, é falta de desenvolvimento, de admiração pelo sexo oposto. Que coisa. Doutor, você fala bastante sobre a importância de nós conhecermos os marcos do desenvolvimento da criança. O que são esses marcos e por que eles são importantes? Então, os marcos do desenvolvimento é o momento em que a criança precisa fazer algo porque está naquele período sensível ou crítico, e se ela não fizer, pode ser um indicativo de que há alguma coisa errada com essa criança. Então, qual que é a importância? Não fez, eu tenho que ficar atento porque isso pode me sugerir que essa criança tem um atraso no desenvolvimento, uma deficiência intelectual ou algum outro transtorno do neurodesenvolvimento. E é bem importante as famílias saberem disso. E é muito fácil saber marcos do desenvolvimento. Primeiro que na caderneta de infantil tem todos os marcos lá. Você pode seguir mês a mês. Caderneta da criança. A caderneta, né, mês a mês, você pode ir seguindo, que você vai conseguindo acompanhar. Uma coisa que as pessoas não entendem é que é o seguinte: o marco, existe um período em que ela pode fazer ou não. E a partir daquele período que ela não conseguiu concluir, é que tem problema. Por exemplo, a gente vai ter criança que anda com 9 meses, criança que anda com 10, criança que anda com 1, criança que anda com 1 ano e 2, 1 ano e 4. Acima de 1 ano e 4, pode ter alguma coisa errada. Então, tá vendo que são 6 meses? Geralmente, a gente marca como marco de desenvolvimento andar com 1 ano. E da mesma coisa acontece a fala. E aí, assim, para que você... Marconi, eu não quero olhar a caderneta. Marco de desenvolvimento motor é assim, é muito fácil. 3 meses, eu firmo o pescoço.
6 meses eu sento. 9 meses eu engatinho, e aqui cabe uma vírgula, porque com 9 meses 30% das crianças não vão engatinhar, e o engatinhar não é algo que precisa se levar tanto em consideração. E com 1 ano eu ando. Então, 3, 6, 9, 1 ano. Marca o desenvolvimento motor. Tá muito fora, procure discutir com seu pediatra. A mesma coisa é a fala. Então, com 6 meses, a criança já tem que responder ao nome, já tem que olhar. Com 9 meses, ela já tem que começar a fazer balbúcio. Com 1 ano, ela já tem que falar ali 6 palavrinhas. Mas não precisa de ser Natal. Não precisa de ser essas palavras completas. Pode ser água, tá, ó. É intenção de comunicação. Sim. 1 ano e meio, aproximadamente 30 palavras. 2 anos, essa criança precisa falar frases simples. Frase simples é: papá, caiu. Mamã, au, au. É isso. Eu conheço uma criança que com 2 anos fala assim, ó. Eu conheço, não é que alguém me contou, não. Mamãe, essa superfície é muito íngreme, né? 2 anos. Falei, tem uns que são bem pra frente mesmo. Então, A Joana esse... falou cedo, sim, também. Nossa, mas Fala nesse pelo- nível de vocabulário. Não, nesse nível. Nossa não, Senhora. obviamente não, mas a Joana falou cedo, assim. Foi Legal. até uma Um surpresa, susto. assim. Caramba, que bacana, né? Então, com 2 anos, tem que falar frases simples. E tem o desenvolvimento social. E aí, eu queria abordar uma coisa que eu acho muito legal em psiquiatria, que não é nem da neurologia, mas é da psiquiatria, que é o apego à família e o afastamento da família. Você leva uma criança ao pediatra com 6 meses, o pediatra pega ela, mexe, rola, ela fica rindo para o pediatra, ela conversa com o pediatra, ela interage com o pediatra. Essa criança volta com 9 meses, ele nem encosta nela. Chora, ela não quer contato. Por quê? Porque dos 6 aos 9 meses, ela consegue entender: essa é minha mãe, esse é meu pai, esse não é nada meu, sai de perto de mim. Então, ela desenvolveu o relacionamento social ali em 3 meses. Ela desenvolveu o que é o ambiente dela. Por que isso é muito importante? Eu não estou criando relacionamento. Então, se eu tenho um pai que nesse período fica muito afastado, um pai que não conecta com essa criança, provavelmente tem chance de que essa criança tenha dificuldade em relacionar de maneira mais adequada e mais aberta com esse pai. Não cria um link muito grande. Então, é bem importante, nesse período de desenvolvimento, o pai e a mãe estarem próximos. Pegar, brincar, relacionar. Esse é um momento muito importante. E um outro momento muito importante, que é ao contrário disso, é na adolescência. Na adolescência, eles vão fazer o caminho contrário. Eles vão desapegar. Sabe aquele menino que você levava na escola e dá beijo, vem cá, abraça pai? Chegou na adolescência, você tem que deixar cá na esquina. Pai, me deixa na esquina, porque meus amigos não querem... Não pode ver. Não pode ver. E porque ele está fazendo o rompimento desse desenvolvimento. E mais uma vez, nesse momento, estar longe, esse movimento pode ser tão drástico que pode acarretar também prejuízos no relacionamento. Vai desenvolver problema psíquico? Não, mas no relacionamento pode ser prejudicial. E eu acho que nenhum pai quer um filho longe. Eu acho que os pais querem os filhos bem próximos. Até quando que há esses marcos do desenvolvimento? Até que idade? Então, aí tem um monte de marco de desenvolvimento que vai até 12 anos, né? Desenvolvimento de maturação sexual, você tem os marcos. Mas esses são os principais, que são muito indicativos de que a criança, ela pode ter algum transtorno e como é algo que a gente quer pegar precoce, a gente gosta de fixar muito isso. E eles são inconfundíveis, né? Por exemplo, marco de desenvolvimento da leitura. Tem criança que vai ler com 6, com 7, mas a criança tem até o início de 8 anos para ler lexical. Né? Se é professor, você sabe disso. Né? Tanto que eu não consigo fazer diagnóstico de dislexia antes de terminar o ciclo alfabetizatório básico. Então, ela tem que ter feito o 1º, o 2º e o 3º ano. Ela tem que ter pelo menos 8 anos. Por quê? Porque se eu faço o teste de dislexia antes, pode ser que ela não alfabetizou, por isso o meu teste erra. Entende? Então, assim, é um marco de desenvolvimento. Sim, maravilha. Pô, Lara, eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso esse conversa paralela. Tem Eu acho uma que os pais... coisinha. O quê? Você acha que os pais o quê? Eu acho que os Diga. pais de casa estão
entusiasmados, encantados com todo esse conhecimento, mas você tem mais uma verdade. coisinha? Não, na verdade é um comentário que nós assistimos ao TEDx dele. Sim, claro. O Dr. Marconi tem um TEDx, sabe aquele TEDx de uns 6 anos mais ou menos atrás, em que ele fala sobre neurodesenvolvimento e tudo mais. E ele homenageia, achei muito lindo. Ele chama ao palco ali a mãe, o pai e a professora, que teve um papel tão fundamental. Nossa, foi muito bacana. Comenta conosco, assim, ainda que rapidamente, um pouco da sua vida pessoal, que foi bem legal ver aquela história. E já fala também para nós dos seus cursos, onde que as pessoas encontram você nas redes sociais e tudo mais. Então, essa história é uma história que me marca, né? Porque a minha história, eu sou de uma comunidade que com pouco recurso. E a minha infância foi marcada por algumas tragédias, né? Assim, eu, por exemplo, presenciei assassinato. Eu conto para minha esposa que eu presenciei 6 assassinatos até a minha juventude. Eu presenciei, assim, eu falei, nossa, não é possível, né? E quando eu iniciei na escola, nesse contexto social, eu perdi um irmão que foi jogar bola comigo, bateu o joelho, teve sepse e morreu. Então, foi um pouco drástico nesse início. Quando eu iniciei o ciclo alfabetizatório, eu não consegui alfabetizar. Assim, eu não conseguia escrever, a letra era muito feia. E naquela época, uns poucos anos atrás, a gente iniciava na escola com 6, 7 anos. E eu tive uma professora que ela olhava para mim e falava, por que ele não lê? Ele é inteligente. E aí ela fez comigo homeschooling. Hoje tem nome, né? Na época ela foi paciente. Ela fez comigo homeschooling. Ela me levou, ela falou com a minha mãe, olha, nós vamos marcar os dias, ele vai para minha casa e aí ele vai comigo aprender. E ela fala assim, que com 2 meses eu estava lendo mais que todo mundo na sala. Isso foi tão impactante para mim, assim, o descobrimento da leitura, que no TEDx eu a levei de volta a casa. E eu lembrava da cor da casa. E eu falei, professora, mudou a cor, a casa era verde, era lá assim, 30 anos depois, caramba, sabe? E assim, eu tenho um grupo de pessoas que eu tenho muito respeito, que são os professores, que a gente realmente tem que ter um olhar diferenciado. E quando eu vou dar palestra e que eu falo para professores, eu gosto de descer da palestra e abraçar os professores. No sentimento de abraçar a professora Marli, que fez essa mudança na minha trajetória, sabe? Então, a professora Marli não conseguiu mudar só a minha vida, porque ao mudar a minha vida, eu consegui abençoar e mudar e transbordar para um monte de vidas, igual hoje esse podcast vai chegar para um monte de pais. Então, eu acho que às vezes a gente fica querendo mudar o mundo, querendo ser excepcional, e às vezes a excepcionalidade está em ajudar o próximo. Só o próximo. É isso. Só o que está aqui comigo já vai me fazer uma grande diferença no mundo, no que a gente passa por aqui. É uma história linda. Não, Obrigado. Vale a pena pro pessoal de casa Assistam. assistir esse TEDx. Tem foto, trabalha com imagens e tudo mais. É bem legal. E como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, eu tô no Instagram, estou no Instagram como @Doutor Marconi, não é DR, é doutor escrito, Marconi com Oliveira. E aí eu tô no TikTok, tô no YouTube, eu tô iniciando um novo projeto que se chama A Colmeia, e aí quem quiser saber sobre a colmeia e sobre a abelhinha, agora com a minha equipe, que a gente vai desenvolver aí nos próximos meses, é um projeto de educação parental, semelhante à Escola da Família, em que eu quero atingir o máximo de pais desse país para transformar o pensamento desses pais em pais que possam realmente ser marcantes na vida dos seus filhos, assim como os meus pais, Dona Joana com a 4ª série e o seu José, sendo faxineiro de escola, conseguiu marcar a minha vida e fazer com que eu conseguisse ser uma boa pessoa. Lá eu não quero formar ninguém doutor, eu quero formar famílias felizes. Então, se quiserem conhecer, chama A Colmeia. Nos próximos dias a gente vai falar muito sobre isso lá na internet. Muito legal. E eu queria agradecer a minha admiração por vocês. Sabem que eu sou assinante vitalício, ó. Olha só! É prova de amor. Acompanho desde bem o princípio, assim, né? Eu tenho um cunhado que é paulista. Ele cara, acompanha esse pessoal aqui. Desde o início a gente já acompanhava. Legal. E sou apaixonado com o trabalho do Brasil Paralelo, com vocês dois. Acompanho vocês aqui. Que legal. E queria agradecer mesmo a simpatia que foram comigo, meu acolhimento aqui. E sempre que precisar,
estamos aqui para discutir. Com certeza, o prazer é Obrigada. nosso. né, O prazer é todo nosso, é uma alegria recebê-lo e as portas estão sempre abertas. Obrigado. Obrigada, doutor. Larinha, até o próximo Conversa Paralela, Até então, o próximo. Boa noite pra você. E boa noite pra você também. Na Brasil Paralelo, optamos por um caminho arriscado. Pô, mas tu tá fazendo isso aí, fica difícil de vender. Nunca foi sobre vender, né? Decidimos que por apenas R$19 mensais, você pode desfrutar dos nossos documentários originais. Mas o mais importante, apoia o trabalho da Brasil Paralelo. R$19 não paga muitas coisas hoje em dia. Mal compra um salgado e um refrigerante, e é possível que esse valor já tenha sido gasto por você hoje sem nem perceber. Essa decisão foi tomada com base na nossa crença de que uma grande quantidade de pessoas se uniria a nós nesse propósito. Estamos convencidos de que, com muitas pessoas contribuindo com apenas R$19 mensais, podemos provocar uma transformação significativa na cultura brasileira. Recentemente, o que parecia um sonho distante está agora ao nosso alcance. Ao se tornar um assinante, você amplia a nossa voz. Para demonstrar nossa total transparência e confiança no valor do nosso conteúdo, oferecemos a você um período de 7 dias para reconsiderar a sua decisão, por qualquer motivo que seja. Assim que se juntar a nós, você terá a oportunidade de conhecer nossos conteúdos, incluindo debates, entrevistas exclusivas e materiais complementares. A sua participação é fundamental para nós. Esperamos em vê-lo em breve em nossa plataforma de membros. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.